estamos em 2 lugares, já vou voltar com o meu rosto aqui, vou abrir, e aí já estamos ao vivo! Estamos ao vivo, é isso mesmo, estamos ao vivo no The One Life, estamos ao vivo no Instagram, no meu Instagram, Gil Witt. É hora de você realmente começar. Quem está no The One Life, manda lá para The One Life seus amigos, seus contatos. Quem estiver no arroba Gil Witt, a live é a mesma, nós estamos fazendo apenas uma transmissão simultânea entre o meu perfil arroba Gil Witt e o perfil arroba The One Life oficial. Aqui está o nosso, aqui ó, Zenko Juice, saúde. Depois você não pode engolir. Depois você tem que degustar. Quando uma coisa é muito valiosa assim para a sua saúde, não engole direto não. Degusta, deixa as papilas gustativas. Sabe que na boca você tem uma enzima chamada alfa-amilase salivar, né? É uma enzima que atua na digestão de carboidrato, né? Tudo que você come muitas vezes tem carboidrato, a digestão começa ali. Depois ela passa o alimento passa pelo esôfago, cai no estômago, lá você tem a ação de um suco gástrico, lá você tem uma outra enzima, é chamada pitialina, né? Aí você tem a pepsina, que aí no estômago você digere também uma certa quantidade de amido, depois o organismo, esse alimento já passando pelo processo de digestão, chega lá no intestino delgado, jejum no íleo, né, que é a porção superior do intestino delgado, e ali tem a ação do suco gástrico, mas ali tem a ação da bile, né, produzida pelo fígado para ajudar a emulsificação de gordura, tem o suco pancreático, vem do pâncreas, e ali você tem um caldo de enzimas que vão ajudar o processo da digestão. A digestão que significa da quebra, a quebra de partículas grandes em partículas menores, para que o seu organismo, através do intestino, possa absorver essas partículas, né, através das vilosidades intestinais. Né? Então a sua microbiota, a sua região intestinal, onde tem as bactérias benéficas, e as bactérias benéficas, elas que vão fazer todo esse trabalho de fermentação desse alimento e fazer com que esse alimento chegue na corrente sanguínea, principalmente o nutriente, não o açúcar, não o amido que se virou em glicose, mas simplesmente a glicose já digerida, não a gordura, mas o ácido graxo e o glicerol, não a proteína, mas os aminoácidos, mais vitaminas e sais minerais. É esse conjunto de nutrientes, de basicamente 44 nutrientes que nós precisamos alimentar todos os dias, que chegam na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela vai entrar nas nossas células, nossas hemácias, né? E aí juntamente com o oxigênio, a hemoglobina com o oxigênio faz uma reação chamada oxemoglobina e faz como se fosse um trenzinho, um transporte, o oxigênio como se fosse aí o condutor disso, como se fosse a força motora disso, pega até os nutrientes, leva para a célula. Lá na célula nós temos uma membrana celular, e aí a membrana celular parece assim, isso aqui vai entrar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não vai entrar, né? E aí vem todo o processo fisiológico do organismo, e eu dei, lógico, que apenas um overview aí, desculpe os médicos, os fisiologistas estiverem aí nessa live, é apenas um overview do quanto o organismo é complexo, mas o quanto o organismo realmente, se você nutrir bem, nutricionalmente, atividade física, jogar fora as trocas gasosas, jogar fora a toxina, entrar oxigênio, jogar fora gás carbônico, e mental, emocional, o quanto nós conseguimos nos ajudar a desenvolver o estado de equilíbrio, seja físico ou seja emocional. Mas, não comecei a live ainda, queria inicialmente dizer a todos uma boa noite, sejam bem-vindos a essa live, convide as pessoas que você conhece, convide as pessoas que gostam, eu tenho algum contato com você, as pessoas que se interessam pela saúde delas, as pessoas que querem ter uma alimentação melhor, as pessoas que estão preocupadas em manter o organismo saudável, pessoas que estão buscando academia para perder peso, entre em contato com essas pessoas também agora, pessoas que estão falando que tem algum problema digestivo, pessoas que estão com dificuldade para dormir, dorme, acorda muitas vezes à noite, entre em contato com essas pessoas agora, lembre delas, é esta lista que você tem que lembrar, pessoas que estão muito estressadas, vivem um estresse, lembre, é essa hora que você vai ter que pegar o seu Instagram e o seu WhatsApp, e agora você tem um tempinho para você pegar o link aí do Instagram e enviar para as suas listas de transmissão do WhatsApp, mas não adianta você enviar sem uma mensagem. Mande para as pessoas uma mensagem. Fala assim, ó, está acontecendo agora, né, uma live ao vivo. Live ao vivo é um pleonasmo, né? Mas é uma live, não é gravada, então é ao vivo, né? Então ratifica que é ao vivo, né? Acontecendo uma live que nós vamos falar sobre um suplemento, um alimento que é mais do que um suplemento alimentar, é um alimento que tem ajudado muitas pessoas a restabelecerem sua saúde e vai ajudar, eu não tenho dúvida que eu posso falar em milhares ou milhões de pessoas a ter um organismo mais saudável. É uma questão de tempo, é uma questão das pessoas conhecerem esse produto, Zenko Juice. Né? Uma vez que as pessoas conheceram esse produto Zenko Juice, passaram a utilizar o produto, elas necessariamente,
elas vão manifestar algum benefício. Elas vão se manifestar alguns benefícios em relação à sua saúde e vão falar desses benefícios. Então agora é a hora de você ajudar as pessoas a entrar nessa live. Elas podem depois, vai ficar gravada, Gilberto, posso... Pode, mas eu já tenho condições de fazer pergunta, e muitas perguntas que ela vai fazer, provavelmente eu vou conseguir responder, né? Espero que eu consiga passar pela maioria delas e consiga responder. E tenho anotado algumas perguntas aqui também, de pessoas que já fizeram, né? Mas vamos lá. Meu nome é Gilberto Guitti, se você já me conhece, é um prazer reencontrá-lo. Se eu estou te vendo pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, espero que nesse momento que nós vamos ter junto, eu possa te ajudar de alguma forma a valorizar cada vez mais a sua saúde, te explicar sobre esse produto Zenko Juice, que foi desenvolvido com alta tecnologia, com biotecnologia japonesa, e que de alguma forma vai ajudar você, vai ajudar a sua família. Seja você como adulto, você, pessoas como criança, seu pai, sua mãe, ou seja, em qualquer idade. Tá? Então, primeira coisa que é importante, o que é o produto? Para que serve o produto? Eu preciso, para falar do produto, eu preciso dar um passo para trás, né, para explicar o porquê que esse produto nasceu, né, quais são as pessoas que vão se beneficiar dele, né, e por que realmente ele é um produto tão diferenciado e inovador. Tá? Então a gente tem que entender um pouquinho de alimentação, estilo de vida, saúde e doença. Né? Então que fique bem claro que o produto não visa curar nenhuma doença, né? Mas você tem que entender como que as doenças se formam, né? E o que nós podemos fazer para evitar algumas doenças ou cuidar do organismo para que ele se mantenha saudável. Esse é o nosso ponto principal. Né? Então por isso que eu falei, antes de falar do produto, nós temos que dar um passo atrás, né? E dizer um pouco sobre estilo de vida e alimentação e explicar também para todos algumas coisas relacionadas a estilo de vida que acontece com você, que você tem sinais ou sintomas, mas que muitas vezes não damos valor ao sinal e sintoma. Por exemplo, um sinal de que o seu organismo está em desequilíbrio, né? Sabe quando você vai na porta da geladeira, abre a porta da geladeira e fala assim, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Você esqueceu. Né? Sabe quando você pega a chave do seu carro para abrir sua casa? Aí você abre, tenta abrir, não vai, e você fala, nossa, estou tentando abrir a chave da minha casa com a chave do carro. Nossa, tem alguma coisa, né? Não é só estresse que gera isso, entendeu? Sabe quando você sabia tudo que você tinha que falar e deu branco, deu esquecimento? Né? Existem alguns sinais de desequilíbrio. Sabe quando os olhos começam a tremer assim, ó, pular por uma situação parasimpática, uma situação que não é por vontade sua, ela é autônoma, né? Então, ou seja, veja que nós temos vários sinais. Por exemplo, se você come todos os dias, se você se alimenta todos os dias, café da manhã, almoço e jantar, a sua digestão é uma usina de transformação. Se você se alimenta todos os dias, você tem que evacuar todos os dias, né? Tem que ir ao banheiro evacuar todos os dias. Se você tiver constipação intestinal, se você tiver intestino preso, se você não vai ao banheiro evacuar todos os dias, muito provavelmente você tem algum desequilíbrio a nível intestinal, né? Então é um desequilíbrio. Desequilíbrio é o seguinte, a balança está desequilibrada. Se o normal é você evacuar todos os dias, então se você não está evacuando todos os dias, está se alimentando todos os dias, isso não é saudável, você vai ter problemas, né? Certamente o organismo está mostrando que você tem problemas, né? Então o organismo emite muitos sinais, ele emite muitos sintomas de que as coisas não estão bem. Como existe uma distância entre sinal e sintomas e doenças, né? Muitas vezes você vai acumular sinais e acumular sintomas, e doenças são um conjunto de sintomas, e quando você vai buscar uma solução para aquilo, é porque aquilo está te incomodando muito. E se está te incomodando muito, automaticamente já não é mais um sinal, um sintoma. Provavelmente já não é um sintoma, provavelmente já é uma doença. E aí você vai ter que tratar a doença. Como que você trata doenças? Com remédio. Né? Remédio, na maioria das vezes, é paliativo, é para remediar. Por que é paliativo para remediar? Porque se não fosse assim, não existiria mais aquelas doenças em ninguém. Então, por exemplo, existe cura para pressão alta? Não existe. A pessoa vai tomar remédio de pressão alta até o resto da vida. Então, o remédio não cura a pressão alta. Ele permite que a pessoa viva com uma certa qualidade de vida, mas à base do remédio. Então, ele é paliativo. O remédio vem de remediar. Né? Existe remédio para diabetes. Quem tem diabetes, ela vai acabar morrendo com a diabetes. Talvez não da diabetes, mas algumas consequências da diabetes muitas vezes. Né?
em relação à circulação, em relação à cicatrização, em alguma ferida, assim como pressão alta, uns efeitos colaterais de remédio de pressão alta é enfraquecimento do pâncreas, então é comum você ter pressão alta durante alguns anos da vida e depois não tinha história de diabetes e passa a desenvolver diabetes, mas tudo isso aí é um outro campo, é o campo da doença. Não é esse campo que a gente quer abordar com vocês. O que nós precisamos abordar é principalmente saber como que alguns problemas, alguns sinais se manifestam e o que nós podemos fazer por eles, tá? Então tudo começa em função de alimentação, né? E aí essa função de alimentação, basicamente começa lá no berçário, lá quando a criança recebeu o leite materno. O leite materno, que é o melhor leite, obviamente, o melhor alimento para a criança receber, ele não tem açúcar adicionado, é leite materno. O açúcar que está ali adicionado, que é o açúcar da lactose do leite materno, ele está embutido no leite. Ele não foi adicionado açúcar, né? Só que aí a criança começa a tomar algumas coisas, tomar madeira, tomar um chazinho para cólica, não sei o que lá. E o que os pais muitas vezes dão? Eles acham que a criança não vai gostar do gosto e só colocam o que? Açúcar. Então nós temos os sabores na língua, né? Doce, azedo, amargo, etc. Temos os sabores na língua. E aí você já pega uma criancinha, nenezinho, e já coloca o açúcar. Você já vai desenvolver, você já vai despertar o desejo pelo doce, né? Então chega ao ponto as pessoas pegarem um suco de fruta e colocarem açúcar. Eu já vi muitas vezes colocar açúcar no suco de laranja, por exemplo, né? Ou seja, porque gosta das coisas mais adocicadas artificialmente, né? E o açúcar é uma grande fonte de energia. Eu não estou falando se é açúcar mascavo, se é açúcar branco, se é açúcar demerara ou se é mel, né? O açúcar é a glicose, né? Independente se está na forma mais natural, né, como o açúcar mascavo, se vier da cana-de-açúcar ou da beterraba, como se utiliza muito na Rússia, alguns países do oeste europeu, ou o açúcar do mel, independente disso, que delícia, independente disso, o açúcar é uma fonte de energia, só que a fonte de energia é o carboidrato, né? O pão ele tem massa, ele tem carboidrato, a batata tem carboidrato, as massas têm carboidrato, tudo que você come em parte vai se transformar em parte em açúcar. Então já começa ali, né? Já começa a desenvolver muito esse apetite por doce, por coisas mais adocicadas, por massas, por pães, por batata, por arroz branco, ou seja, por alimentos ricos em carboidrato, né? Aí o alimento, como que a natureza nos fornece o alimento? Ela nos fornece o alimento de forma integral. Só que não sei porquê, claro que nós sabemos, mas a sociedade moderna, isso vem lá de trás. O mais branco é o mais limpinho é o mais saudável. No hospital as paredes eram brancas, hoje muitos hospitais as paredes são azul claro, ou seja, a branco como sinal de limpeza. Então você tem o açúcar que é tirado da cana, que é um açúcar mascavo, é um melado, né? A garapa é o açúcar mascavo, é rapadura, ela é escura. Como que o açúcar fica branco? Ele fica branco por um processo químico de alvejar o açúcar. Então, além do açúcar não ter os nutrientes de um açúcar mascavo, ainda ele é um açúcar refinado quimicamente. Então, não é um açúcar saudável para a gente. E esse açúcar que nós consumimos, ele vai praticamente em tudo. Aí a medicina, a engenharia de alimentos se desenvolveu, e além do açúcar, ela falou assim, puxa, se eu tenho 1 quilo de açúcar, gasta muito espaço físico, etc., quem sabe eu faço, então, a cada meio grama eu consigo 1 quilo de açúcar. Aí apareceu os adoçantes, que é uma grande concentração, né, de uma molécula que é doce, tanto quanto açúcar, só que para você absorver esta molécula, você precisa de alta dose de energia. Guarde isso, tá? Guarde isso, nós vamos usar isso mais para frente. Uma alta dose de energia. O que é essa energia? Para você fazer a digestão daquilo que é extremamente compactado, né? Que é no caso, por exemplo, do adoçante. Eu também não vou entrar em mérito se é sacarina, se é ciclamato de sódio, ou se é maltodestrose, maltose, não vou entrar, eu não quero entrar em mérito de adoçante, ou se é estévia, né, que é adoçante natural. Não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito do açúcar especificamente. Mas você tem que entender que outros alimentos também são ofertados para a gente. Por exemplo, como que é ofertado o arroz? O arroz, ele tem a palha dele, e quando você tira a palha do arroz, o arroz é chamado de arroz integral. Por que ele é integral? Porque ele tem aquela camada que envolve o arroz, aquela mais amarelinha, não é tão branquinha, vamos dizer assim, né? E tem um germe do arroz, que é riquíssimo em vitamina E. Então o que você faz? Você refina o arroz, né? Tem o arroz parborizado, né? Mas tem um arroz que você tira todos os nutrientes do arroz, ele ficou uma massa de amido.
A taxa de nutrientes do arroz é muito baixa. Só que nessa película que envolve o arroz, ela é rica em fibra. E o intestino funciona muito em função de fibras. Você tem fibras solúveis e fibras não solúveis. O que é solúvel? Ela se digere na água. O que é insolúvel? Ela não digere, é uma esponja, ela absorve a água. Então, quando você tem uma alimentação com uma boa quantidade de fibras, que são chamados prebióticos, que vem antes, uma boa quantidade de fibras, o que essas fibras fazem? Elas retêm uma quantidade de água, fibras que não se dissolvem na água, ela absorve a água, ela retém uma quantidade de água e ela ajuda no trato do bolo fecal, que é o bolo intestinal. Porque no processo de digestão, quanto mais tempo o alimento fica dentro do intestino, que não é alimento, é o quimo e o quilo, mas já são, não quero entrar muito em questões técnicas, mas quanto mais tempo o alimento fica dentro do intestino, né, ele vai perdendo, o intestino grosso, ele vai perdendo água. Para onde? Para os rins. E aí você perde água para os rins, você vai no banheiro urinário e o bolo fecal, que deveria ter uma quantidade de fibra para reter uma quantidade de água, já lá no intestino grosso, ele vai perdendo água e vai ficando mais ressecado, mais endurecido. Mas imagina o colo intestinal, né, o trato intestinal, o intestino grosso, você tem um colo ascendente que sobe, né, pelo seu lado direito. O colo transverso, você viu esse desenho, né? Então você tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o reto e o ânus, curva sigmoide e reto ânus. Ânus. Esse é o desenho que você já viu aí no intestino de algum lugar. Então como que ele sobe? Ele sobe porque o intestino ele abre e fecha, ele abre e fecha, ele abre e fecha. Então se tiver esse bolo fecal tiver muito endurecido, muito enrijecido, com pouca água, ele tem dificuldade em fazer esse trânsito intestinal. Então a fibra, além de ser um prebiótico, além de alimentar as bactérias benéficas do seu intestino, elas também têm um papel de fazer com que o fluxo do bolo fecal para ser eliminado seja mais facilitado. Então, você deveria comer arroz integral, que ele tinha fibra, deveria comer fibras. A aveia é uma fibra, mas é um outro tipo de fibra. É uma fibra que você vai ver muito relacionado à gordura no sangue, a colesterol. Tá? Também é bom, mas comeu aveia para o intestino? Não. Farelo de trigo que é o trigo, ou o farelo do trigo, ou arroz integral, né? Ou os talos de verduras que muitas vezes nós jogamos fora também. Então isso, eu não estou falando para você uma novidade, né? Estou falando uma coisa que você sabe, você já ouviu em algum lugar. Você sabe que é bom comer alimentos integrais, você sabe que é bom comer mais verduras, mais legumes, usar a couve, comer o talo da couve, que muitas vezes as pessoas jogam fora. Usa beterraba, mas você tem a rama de beterraba, que é muito fibra, que você poderia comer. O japonês come um broto de bambu, broto de feijão, moyashi, que é o broto de feijão, o takenoko, que é o broto de bambu. Ou seja, são alimentos que são ricos em fibras. Né? Além dos nutrientes, além das vitaminas, minerais, etc., são ricos em fibras. Mas aí nós optamos em comer arroz branco, arroz refinado, arroz não integral. E você tem outros alimentos processados. Né, os aditivos químicos são colocados nos alimentos. Não vou entrar aqui também de falar tudo isso. Posso falar de um detalhe aqui importante para vocês, que é outro produto que nós consumimos diariamente em grande quantidade, mas que infelizmente, apesar de ser importante para a nossa saúde, né, não é tão fundamental assim, que é o excesso de sal, é o sal. O sal, existe sal marinho e outro sal o que é? Você já viu isso? Vou comprar sal, aparece assim, sal marinho, quando é o sal integral. O outro sal também é marinho. Né, é gozado de sal, é do mar, né? Água doce não tem sal, né? Então tem que tirar do mar. Tem uma grande processadora de sal no Brasil, uma das maiores, que fica lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Então o sal vem da água. Você já viu o sal escuro? Sal preto, sal roxo, sal vermelho? Não, o sal é branco, porque só na água ele é branco. As salinas são brancas. Só que olha só, quando você lava o sal, um processo químico, né? Você acaba desmineralizando o sal, e com um aditivo químico que é colocado, o sal ele fica de cor escura, né? E ninguém vai consumir o sal de cor escura. Só que na lavagem do sal, você perde uma substância que é o iodo do sal. E o iodo do sal, pode ver, se você comprar o sal, vem escrito sal iodado. O iodo do sal, que é naturalmente do sal marinho, é bom, porque principalmente quando a pessoa tem problema de tireoide. Pessoas mais antigas, assim como eu, que tem uns cabelos brancos, talvez lembram que a população aparecia alguns casos de bócio endêmico, que é um crescimento da tireoide, por falta de iodo. Aí, por regulação de Ministério de Saúde, fala assim, todo mundo consome sal, então taca o iodo no sal. Mas o sal marinho já tem iodo. Mas para você evitar uma comunicação de massa na população, põe o sal iodado, põe iodo no sal, porque acabou o problema de bócio endêmico. Beleza, acabou o problema de bócio endêmico, raramente você tem caso no Brasil, né? Não é uma coisa tão comum como antigamente, porque a tireoide funciona
a partir, aqui você tem a tireoide e as paratireoides, quatro paratireoides e a tireoide. Ela funciona a partir desse mineral iodo. Esse mineral iodo é importante para evitar a formação do bócio endêmico, aquela coisa inchada aqui, né, que traz algumas doenças. Ok, só que você colocou o iodeto de iodeto. Iodeto é um produto químico, né, colocado no sal. O sal ficaria escuro, aí você tem que lavar o sal. Então, sabe, um produto químico, não é um produto natural mais. Né? O sal marinho integral é natural, o sal iodado é um sal artificial. Aí você come açúcar branco refinado, já refinado com aditivo químico, né? Que não tem nutriente nenhum, só tem glicose. O sal é um sal refinado branco, o arroz é arroz parboilizado, come pouca verdura. O feijão que você utiliza é um banho de agrotóxico gigante. Por quê? Porque é sódio, potássio basicamente que você coloca no solo para produzir feijão. Só que nós precisamos de sódio, potássio, manganês, magnésio, ferro, iodo, um monte de outros minerais e vitaminas. Mas o feijão lá com sódio e potássio você consegue produzir. Então o feijão não é tão saudável por excesso de agrotóxicos, de pesticidas se coloca, né? As frutas nem se fala. Você já viu o carregamento de banana madura? Carregamento de banana verde. A banana, antigamente, existia banana marrenta, lembra esse termo? A banana verde você tentava descascar e marrenta. Hoje você pega uma banana verde, tá, não está muito madura e não fica mais marrenta. Como consegue-se isso? É mágica? Não. Por quê? Porque para você transportar a banana de um lugar para outro, você tem uma banana verde. Aí você tem produto químico desenvolvido que você aplica na casca e ela solta da banana. E a banana que é verde, ela começa a ficar um pouco mais madura. Bom, você sabe disso. Né? O que é uma fruta madura? Uma fruta madura é o processo normal da reprodução dos alimentos. Uma fruta, já viu a expressão fulano caiu de maduro? Já viu a expressão? Fulano caiu de maduro? Estava maduro e caiu a fruta, não é assim? Caiu lá uma manga, um abacate, caiu de maduro. O que significa? A árvore mãe, ela manda hormônios, nutrientes e hormônios para as frutas dela. Aquelas que se produzem através da semente da fruta. Ela manda para a fruta. Ela manda para a fruta até quando? Até aquela fruta ficar madura. Quando ela fica madura, o que acontece no processo natural da natureza? Reprodução. Reprodução. A fruta, quando é madura, ela está madura, ela cai do pé. E aí a árvore mãe, supondo que é o normal de continuar na espécie, essa fruta cai na terra, vem a chuva, vem o sol, vem o vento, etc. Quem sabe essa fruta consegue dar uma sorte, né, de ser rolada por uma terra boa, né, ser coberta com a terra, não vem nenhum bicho comeu aquela fruta e ela consegue germinar. O que é germinar? Ela está madura, ela está no ápice dos seus nutrientes para germinar. Por isso que ela cai. Então, por isso que ela está no máximo da concentração de nutrientes. Se você tem na sua casa uma bananeira e você come a banana na sua casa, ela tem um sabor, você sabe disso. Você não colocou veneno lá na banana, no pé da bananeira. É uma fruta mais adocicada. Se você compra uma banana num varejão, sacolão, na feira, a banana é verde, ela não é o mesmo sabor, ela é mais aguada. Por quê? Porque aquela banana ela não estava madura, então ela tem pouco nutriente. Aquela fruta que amadureceu no pé e está pronta para ser colhida, ela tem muitos nutrientes, ela tem muito mais sabor. Bom, estou te falando alguma novidade? Zero novidade. Eu sei que você sabe sobre tudo isso. Mas por que eu estou falando disto? Porque a nossa alimentação, ao passar dos anos, ao passar da modernidade, por exemplo, frutas da estação, antigamente existia. Hoje raramente você tem isso. Você tem talvez as mesmas frutas o ano inteiro. Né? Você consegue fazer isso por um processo de estufa, de armazenagem, de produção, de tecnologia, etc., mas de muita química também. Né? Por exemplo, nós falamos do feijão. Tem pessoas que têm muitas formações intestinais, intestinais ou estomacais, são recomendados diminuir o feijão. Por quê? Porque o feijão é um dos alimentos, assim como o leite, que ele fermenta dentro de você, ele fermenta. Né? Então, quando ele fermenta, ele produz o quê? Gases. Ele libera gases. Né? Esses gases podem ser absorvidos pelo corpo e dar algumas dores locais, que às vezes são gases, ou intestinais, mas eles provocam esses gases. O gás é um produto tóxico produzido pela fermentação, neste caso de alimentação. Então, não é saudável isto. Tá? Então, vamos parar por aqui. Quando nós falamos em alimentação, a gente não tem uma alimentação como deveria ter, saudável. Né? Pega o seu café da manhã. O que deveria ter no seu café da manhã comum? Se quer comer um pão, deveria ser então um pão integral. Né? Ou um iogurte, ou uma fruta com algum cereal. Então é interessante talvez se você comer um mamão, colocar uma aveia ali no mamão. Né?
Então, ou seja, isso deveria ser o café da manhã. Né? Um café da manhã saudável, uma fruta, pode ser um ovo, caso a pessoa queira uma proteína e gosta de ovo, etc. Se for comer o leite, preferida a opção por iogurte e uma fruta. Né? Algum cereal, quer colocar chia, colocar aveia, quer colocar outro cereal. Esse era o café da manhã, normal e saudável. O que é o café da manhã normalmente que acontece? Café, né? Não tem nada, tem a cafeína, etc. Não é nada de mal do café, mas aí pôs o açúcar no café. Leite. Leite é um produto fermentativo, né? Não sei, a vaca nasceu, deu o bezerro mamou na mãe. Nunca mais ele bebeu leite, nunca mais o bezerro bebeu leite. Virou uma vaca forte e saudável. Aí vem um médico e fala para você que você tem que dar leite para o seu filho para ele ficar com fonte de cálcio. Ué, mas a vaca nasceu o bezerro tomou leite materno, nunca mais tomou leite, e tem ossos fortes, e tem proteína, e é saudável. Então ela tomou leite escondido? Não. Onde que ela tirou leite? De vegetais. Ela tirou o cálcio, obviamente, não o leite. Então nós deveríamos comer mais vegetais para ter fonte de cálcio, né? Mais fontes de vegetais para que nós pudéssemos o cálcio, vegetais, cereais, etc. Só que aí nós não comemos. Então aí vem a pessoa, não, se uma criança não tomar leite, uma criança vai ter problema de descalcificação, pode ter nanismo, etc. É uma grande bobeira falar isso, né? Mesmo porque nem todo mundo se adapta bem à digestão do leite. Mas a gente tem que pensar nas coisas antes de a gente aceitar totalmente as coisas. Mas é assim que funciona, né? E aí, por ignorância nossa e por ter filhos, nós estamos ouvindo, às vezes, pessoas erradas nesse tipo de argumentação, né? Então, assim, não é que o leite não é importante. O leite tem nutrientes, inclusive tem o cálcio, mas não é a principal fonte de cálcio. Tá? Se eu te der uma lista aqui, eu te dou a lista pelo menos de 10 produtos que tem mais cálcio do que o leite. Então, não precisaria tomar leite. Mas é muito cômodo, põe lá na mamadeira da criança, põe o leite, está tudo certo. Mas aí é por comodidade, não por questão de consciência de saúde. Bom, aí, o que nós temos? Café da manhã. O que deveria ter no café da manhã? Aquilo que eu falei, mas o que poderia... que as pessoas tomam no café da manhã? Pão com manteiga ou margarina. Margarina é extremamente pior do que a manteiga, né? Nem se compara. Quando a margarina está mais cremosa, ele está com mais espessante. Espessante, favorizante, antiumectante, acidulante. Antiumectante para evitar o bolor dela, a umidade dela, né? O acidulante, a acidez dela, espessante para deixar ela mais cremosa e por aí vai. É só você ler lá no rótulo dela. As pessoas pegam esse produto aqui e lê rótulo. E às vezes questionam sobre rótulo. Eu queria que ela fosse no mercado e começasse a ler o rótulo dos produtos que ela tem no supermercado, para ela realmente questionar todos os fabricantes dos produtos que ela consome. E isso deveria acontecer. Seria muito mais coerente do que ela falar aqui. Ah, mas não tem 80, não é 80, mas eu contei aqui, tem 58. Aqui ela lê o rótulo inteiro. Aqui todos os detalhes. É bom, importante ler rótulo. Fundamental. No mercado ela compra uma lista de produtos e não lê rótulo. Né? Mas até aí para você ver como o ser humano ele age de forma desproporcional com relação a um produto que normalmente é um novo e o que ele está usando há muito tempo. Ah, chocolate. Esse dia eu estava vendo chocolate. Não tem chocolate na maioria dos chocolates. Dessas marcas que você conhece, não tem chocolate. Achocolatado, aroma idêntico ao chocolate. E a pessoa está achando que está comendo chocolate, né? Além de não ser tão saudável, ainda está comendo coisa, achando que está comendo uma coisa, está comendo outra. Mas voltamos ao nosso café da manhã aqui. Chegou no café da manhã, a pessoa come lá pão, manteiga ou margarina, café com leite, ou Nescau não, chocolatado, vamos dizer assim, que às vezes nem é chocolate, por aí afora e tá tudo certo, né? Às vezes pega uma fruta e olha lá, né? Aí chega no almoço, antes do almoço, às vezes come alguma coisinha, um salgadinho, alguma coisa assim. Chega no almoço, deveria comer no almoço. Deveria comer fibra, então arroz integral. Ao invés de feijão comum, poderia comer lentilha, ou então comer feijão azuki, que é um feijão japonês pequenininho, muito delicioso. Uma verdura, né? Uma fonte de proteína, que pode ser na verdura, se quiser comer proteína animal, preferência não muito a fritura, né? Alguma coisa grelhada, se for comer um frango, se comer uma carne, comer um peixe, etc. Caso queira comer um produto de origem animal, essa é a refeição. Salada, um arroz, feijão, e uma proteína. Se não quiser comer isso, quiser comer uma porçãozinha de arroz, uma proteína, tá? Quer uma alimentação baixa em calorias, quer comer uma salada com uma proteína, tá tudo certo, mas é isso aí que teria que comer, né? Preferencialmente, se for comer um frango ou um peixe, uma carne que não tem hormônio, porque a carne tem extremamente quantidade de hormônio absurdamente grande, claro, porque o frango nem se fala, frango confinado, um frango caipira leva 6 meses para o abate, um frango de granja é abatido em 40 dias, se um animal é batido em 40 dias, o que leva 6 meses, com certeza os ossos dele já não estão nem formados.
né? A proteína do frango, por exemplo, tá se desmembrando. Você deixar no fogo e passar o tempo, ela desmancha. Ela não cozinha, ela desmancha. Então você sabe que aquele alimento é um alimento com muito hormônio, às vezes tem antibiótico colocado em alguns tipos de frango, porque imagina, numa granja ela fica ligada à luz 24 horas. 24 horas ligada à luz, porque o pintinho que vai virar uma galinha não é para ciscar, é não morrer em 40 dias. Se um pegar uma doença, contamina todo mundo, já está com antibiótico, já está todo mundo ali, na prevenção mesmo. E essa é a realidade que nós vivemos em economia de escala. Economia de escala nós sofremos muito, porque a qualidade do nosso alimento cai muito. E aí, se nós não soubermos escolher o alimento, automaticamente isso respinga sobre a nossa saúde. E mesmo assim, o organismo está aí, tentando se virar, né, com aquilo que está colocando para dentro. Aí à tarde você vai ter mais um lanchinho da tarde, às vezes um lanchinho mais saudável, uma fruta, uma barra de cereal, e às vezes uma porcariazinha que a pessoa comeu à tarde, quis comer um docinho à tarde, aí vem a noite, e à noite ela repete o almoço, ou vai uma massa, ou vai um sanduíche, ou um hambúrguer, ou uma batata frita, e aí vai, a vida segue. E tá tudo certo. Você está aí, está saudável, está aparentemente saudável, está dormindo bem, está respirando, está pensando, está trabalhando, está tudo certo. Só que a conta chega, né? A conta chega. E quando chega, às vezes a gente não vai conseguir administrar essa conta, porque o custo da conta é muito alto, né? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que conhecer um pouquinho mais do organismo e saber como funciona alguns alimentos e como funciona a digestão de alguns alimentos. Então, quando a gente vai entrar nesse assunto agora, que é o assunto mais ligado a esses produtos EncoJuice, né, quando nós falamos um pouco mais de fermentação, eu vou gastar um tempo aqui, pessoal, para falar sobre isso, depois eu abro para perguntas, tá bom? Mas aí, eu sei que algumas perguntas que já fizeram, eu vou responder no meio desse bate-papo aqui, que por enquanto é um monólogo, mas daqui a pouco eu entro as perguntas de vocês. Quando a gente entra com alimentação, a gente tem que entender um pouquinho da base nutricional e como isso é absorvido pelo intestino. Uma das coisas que surgiu desde 2012, que é o projeto Bioma, Microbioma, e depois 2017, quando isso está efetivado em vários congressos médicos no mundo inteiro, falando ou ratificando, ou dando um valor maior do que antes era falado no passado, que não era dado tanto valor, e agora é extremamente valorizado, em que o intestino é a raiz do ser humano. O intestino é o nosso segundo cérebro, onde muitos cientistas falam que é o nosso primeiro cérebro. Por que tem essa afirmação? Que o intestino é a raiz do ser humano, né? Essa é a afirmação mais importante que se tem, né? Por que você tem que saber disso? Porque se você tem um problema de pele, você talvez não vai resolver o seu problema de pele tratando apenas a pele, caso esse problema seja manifestado internamente, né? E é mais ou menos assim, você tem uma planta lá, tem uma planta, uma orquídea, você tem uma samambaia, sei lá, na sua casa. Quando as folhas estão doentes, né, normalmente você não adianta você ficar colocando vitamina nas folhas. Se você procura um especialista, ele vai falar para o especialista colocar nutriente na terra. Por quê? Porque as plantas recebem nutrientes, absorvem nutrientes pelas raízes. É assim que funciona. Então você põe na terra, ela absorve nutrientes pelas raízes, só pelo caule e vai para as folhas, etc. Então as folhas se tornam mais saudáveis se você tem nutrientes na terra. O ser humano é exatamente assim, né? Muitos problemas que nós manifestamos, né, relacionados à nossa pele, ao nosso humor, ao nosso comportamento, à nossa disposição, à nossa energia, ao dormir bem, muitos problemas que nós manifestamos, muitos sinais, muitos sintomas, são resolvidos a partir da raiz do corpo humano, que é o intestino. Por isso que de 2012 para cá, nós estamos falando de um negócio de 11 anos atrás, não é um negócio de 100 anos atrás. Fala-se isso há muito mais de 100 anos, mas a medicina tratava o intestino como órgão apenas intestino solto, intestino preso e pólipos intestinais de vertículo, de verticulose e doença de câncer de colo intestinal. Ela tratava basicamente esses casos. Intestino preso, intestino solto e algumas doenças de colo intestinal. Quando a medicina, a partir de 2012, começou a falar muito, médicos, nutrólogos, nutricionistas, revistas médicas, né, muitas publicações falando sobre o intestino, apareceram muitos profissionais de saúde, então começando a tratar pacientes, ou pelo menos a usar algum tratamento, alguma prevenção, a parte do intestino. Intestino, o que se falou? Estudou-se então que o intestino tem um microbioma, onde praticamente 50% de todas as bactérias do organismo estão ali no intestino, né, onde nós temos o nosso microbioma, que é o intestino, a pele é um outro microbioma importante, só que a pele é o maior órgão do organismo, mas ele é protegido, e tem ali o intestino, que é a camada de entrada, então, nutrientes, tudo que você come. Só que no intestino nós temos então as bactérias, aí viu-se que tinha zilhões de bactérias, para não falar trilhões, milhões e zilhões de bactérias, né, no intestino. E aí, essas bactérias
foi descobrindo, foi se estudando que as bactérias fazem um trabalho fundamental para a nossa saúde. Né? Porque você tem as bactérias que são benéficas, aquelas que vão se alimentar de tudo aquilo saudável que nós nos alimentamos, e elas vão fazer esse processo de seleção para jogar na corrente sanguínea, através das vilosidades intestinais, aquilo que nós precisamos para nutrir as nossas células. E aí tem o processo de putrefação, bactérias putrefativas, etc. Tal. Eu não vou entrar também em todos esses detalhes que não vem ao caso agora. Você tem as bactérias maléficas, aquelas que vão te prejudicar e que vão existir. Né? De forma saudável, seria 85% benéficas e 15% maléficas. Né? Esse seria o equilíbrio, né? O balanço que deveria ter no intestino. Mas na prática não é assim, porque o que alimenta as bactérias benéficas são alimentos naturais, são alimentos integrais, são alimentos fermentados. É o que mais alimenta as bactérias benéficas. Né? Então, aquilo que alimenta as bactérias benéficas, quando falamos fibras, são aquilo que vem os prebióticos, tá? É o que mais alimentaria as bactérias benéficas. Então, o que se fez? Os médicos, nutricionistas, nutrólogos falaram assim, vamos dar um prebiótico, vamos dar um probiótico para as bactérias, né? que uma própria bactéria, um conjunto de bactérias, que são os probióticos, vamos dar um conjunto de fibras, que são prebióticos, vamos dar mais alguns nutrientes ali. Para quê? Para devolver esse equilíbrio. Quando você está em desequilíbrio das bactérias, isso é chamado disbiose. Né? E o desequilíbrio, a disbiose, é causa de inúmeras doenças, mas muitas doenças. Né? E aí, vamos então equilibrar através disso, através de dar para o paciente um prebiótico, um probiótico e eu colocar em equilíbrio isso. Na prática, é uma técnica, né, utilizada por alguns médicos que fez alguns estudos, fez algumas análises e vai quase que por acerto e erro, né, porque nós somos muito diferentes. Só que primeira coisa importante, que é importante saber esses detalhes que vão ser fundamentais para você entender o efeito do Zenko-Juice. Se nós temos uma membrana, que na verdade é um filme intestinal, onde estão as vilosidades intestinais, onde são como se fossem vou utilizar umas palavras aqui que não é essa a palavra correta, mas só para você entender, como se fossem ductos, uns dutos, onde, nas vilosidades intestinais, onde o alimento entra por ali. E aqui em cima desse duto tem um filme, como se fosse uma folha, assim, um filme de bactéria, que é uma membrana, né? E essa membrana tem uma permeabilidade. O que significa isso? Assim como a nossa célula também tem essa membrana permeável. É essa membrana que diz assim, isto é alimento, entra. Isto é toxina, vai embora para o intestino grosso e vai ser eliminado como toxina. Essa permeabilidade. Só que esse filme que nós formamos, né, por bactéria, quando nós temos uma disbiose, um desequilíbrio de bactéria muito alto intestinalmente, o que acontece? Alguns alimentos vão destruindo esta permeabilidade, vão ser a hipermeabilidade, vai ficar hiper, vai destruindo. É aquele chamado leak gun, que é aquele que fica gotejando. Ela vai destruindo, então ela é fechadinha, ela começa a abrir e começa aqui passar toxinas. E alguns alimentos são campeões para destruir isso, são campeões. Quais são eles? Tem alguma dúvida quais são? Açúcar branco, refinado, farinha de trigo branca, arroz branco, aditivo químico, corante, aromatizante, espessante, favorizante, antibacteriante, aditivos químicos, né, agentes poluidores, alguns remédios, alguns alimentos em excesso, como amendoim, milho, outros, e leite. Está aqui, né, caseína, etc. Eu não vou entrar em detalhes, mas é o leite. Esses são os alimentos que mais destroem isso. O que você come todo dia? Arroz branco, farinha de trigo branco, açúcar refinado, leite. E aí, meu amigo, não tem como, né, você ter um organismo equilibrado se esses alimentos estão destruindo esse seu filme. Mas a sociedade evolui, a medicina também evolui, né? E aí tem um ponto importante. Quando você entra com os nutrientes, com esses alimentos que você consumiu, que se transformam na digestão em nutrientes, e quando esses nutrientes entram num formato já digerido, entre aspas, no caso é fermentado, você faz duas ações ao mesmo tempo em conjunto que vai desencadear uma reação positiva para você, muito positiva. Primeiro, quando você entra com o alimento fermentado naturalmente e não artificialmente, por isso que esse produto, o que tem aqui como no Zenko-Juice, para entrar especificamente no benefício do produto, você tem aqui mais de 80 nutrientes, não são 80 nutrientes, são mais de 80 nutrientes.
Esses nutrientes, eles são altamente selecionados sem agrotóxicos. Segundo, em quantidade proporcional à sua alimentação. Então aqui eu tenho frutas, verduras, legumes, eu tenho mais verduras, eu tenho mais cereais, né? Eu tenho menos frutas, mas eu tenho frutas, verduras, legumes, algas, especiarias, eu tenho e cereais. Eu tenho tudo isso aí dentro. Qual a quantidade? Você come muitos cereais no seu dia a dia? Não, eu como poucos cereais. Então tem pouco. O que deveria comer mais? Verdura. Tenho muita verdura. Fruta, você come muita fruta? Mais ou menos, então é menos fruta. Ou seja, ele está... Isso é lógico que é uma proteção industrial nossa, né? Da quantidade que tem de cada um desses nutrientes que foram colocados ali. Quando você gerou isto, quando nós colocamos um processo inicial processo de fermentação e colocamos então uma levedura híbrida, que também é outro processo segredo industrial nosso, o que torna o produto único, exclusivo, inovador, incopiável. Tá? Então, quando nós temos um produto em que nós temos nutrientes selecionados, em que selecionamos que não tem agrotóxico, por exemplo, o fornecedor dizer que não tem, nós temos que avaliar isso. Colocamos uma levedura híbrida, exclusiva nossa, deixamos fermentar por um longo período de tempo, até que conclua 100% o processo da fermentação, que são 3 fases. Né? Naturalmente, colocamos açúcar mascavo aqui. Por quê? Porque o fungo, no caso a levedura, é um fungo, ele tem que comer o açúcar para fazer a fermentação. Então tem açúcar mascavo que come. Quando acabou o açúcar, quando acabou todos os nutrientes, quando eles foram transformados num caldo de cultura, acabou a fermentação, acabou as 3 fases. Começou a 4ª fase, que chama-se de maturação. Pronto, o produto está 100% fermentado. Ou seja, ele é a matéria-prima direto para a bactéria. Benéfica, direto. O organismo não vai gastar energia para digerir esse produto. A digestão gasta energia. O que a fermentação produz? Energia e gás carbônico. Né? Gás, no caso carbônico. Produz energia. A reação da fermentação é uma reação anaeróbica, ela não precisa de oxigênio, entendeu? Então, que ela produz muita energia. Por isso que é muito comum você tomar Zenco Juice e falar, eu estou com muito mais disposição, eu estou com muito mais energia. O Zenco Juice é um energético? Não, não é isso. É que o processo da digestão, você gasta muita energia para fazer a digestão. Se você está com um produto já digerido, a reserva de energia, quando a energia que você ia gastar para fazer a digestão, você tem reserva. Então você tem energia por muito mais tempo, a sua energia do seu organismo. Então você tem mais disposição, você tem mais vitalidade. Porque olha que coisa maravilhosa. Quando você tem esse produto que entra e alimenta a bactéria, ele já entra sem produzir gases, que já está fermentado fora de você. E quando você entra com esse alimento, alimenta as bactérias benéficas. Quando você alimenta as bactérias benéficas, você vai refazendo este filme. É aquele filme que eu falei das bactérias intestinais. Por isso que é fundamental, né, tomar a cada 21 dias. Né? Ou seja, tomar todos os dias e esperar 21 dias. Esperar 3 meses. Ou seja, porque você vai fazendo a cada 21 dias a modulação intestinal e a cada 3 meses você tem um equilíbrio maior de toda essa desbiose, essa microbiota intestinal. Então, os grandes efeitos, eles começam a aparecer depois de 3 meses usando todos os dias. Esses são os grandes efeitos. O que você vai ver agora, estou tomando Zenco Juice, estou com mais disposição, tomando Zenco Juice, estou com mais energia, tomando Zenco Juice, estou dormindo melhor. Tudo isto são sinais que as pessoas vão perceber, mas é muito inferior depois de passar 3 meses. Claro, quanto mais sinais e sintomas você tem, obviamente, tomando produto desse, você vai perceber, vai manifestar mais. Mas esse é um ponto. Então, o motivo pelo qual o Zenco Juice vai te dar muita energia é porque ele vai te poupar a energia de todo o processo digestivo, a bactéria vai estar muito mais rapidamente benéfica, alimentada intestinalmente, vai fazer filme. Por isso que algumas doenças inflamatórias, tomando Zenco Juice, vão diminuir as inflamações. Não vai curar artrite, não vai curar artrite reumatoide, entendeu? Não vai curar doenças inflamatórias, não vai curar, gente. A pessoa já tem uma lesão, uma articulação lesionada, ela já tem comprometimento de cartilagem, ela tem outras lesões, não vai curar, mas ela vai diminuir o processo inflamatório, ela vai diminuir as dores, ela vai diminuir a inflamação. Isso vai acontecer. Por quê? Porque quando você reconstrói esse filme, né, da bactéria, você já consegue
fazer um processo muito mais seletivo, já não vai entrar tantas toxinas assim. Ou seja, o organismo, as doenças autoimunes, elas não vão precisar de tanto sistema imunológico para combater toxina, porque menos toxinas estão entrando. Então, mesmo que a pessoa esteja se alimentando erroneamente, nutricionalmente, o Zenko Juice vai ajudar. Mesmo que a alimentação continue errada, ele vai ajudar muito. Por quê? Porque ele vai alimentar as bactérias benéficas, porque ele vai ajudar a refazer esse filme. Então, é um produto excepcional nesse sentido. Mas assim, excepcional. Outra coisa, no sono, vai melhorar, melhorou o humor. Claro, se muitas das substâncias, como serotonina, entre outros, são produzidas a partir do intestino, uma boa parte, e a síntese de serotonina, ela faz com que favoreça a síntese da melatonina, que é o hormônio produzido aqui, numa glândula chamada pineal, que é aqui atrás, no bulbo, e essa glândula, ao ser produzida na ausência de luz solar, te induz ao sono. Se uma substância, serotonina, produzida no intestino, ela é parte da síntese da melatonina, quando você melhora o processo da produção de serotonina, automaticamente você melhora a qualidade do seu sono. A qualidade do seu sono é assim: Gilberto, tomo um remédio para insônia, não consigo dormir, vou tomar Zenko Juice e vou dormir? Cara, por que você tomar remédio? Talvez não, talvez você continuar tomando remédio para dormir, mas provavelmente o Zenko Juice vai te dar um sono melhor. Eu tenho um sono muito leve, eu durmo, acordo, eu quero cansado. Só faço você dormir melhor com o Zenko Juice, você vai acordar com mais disposição. Agora, tem um detalhe que ele é matador como argumento, mas assim, muito forte argumento, que é o Zenko Juice em relação a controle de peso, obesidade e perda de peso. Esse é matador. Esse benefício ele é, por isso que tem muitos médicos hoje que estão trabalhando em processo de desbiose intestinal, com processo de perder peso sem mudar absolutamente nada à refeição, sem fazer dieta alimentar. Esse é algo matador. Eu falo sobre isso já já. Esse é um efeito que você vai ver muito, muito rapidamente, muito positivamente. Olha, vamos entender o raciocínio, para depois eu explico a causa. Tá? No seu intestino você tem bactérias benéficas e bactérias maléficas, certo? Vou pegar alguma coisa aqui que eu posso representar aqui, as bactérias benéficas e as bactérias maléficas. Tenho duas pilhas aqui, diferentes. Uma bactéria, conjunto de bactérias benéficas, bactérias maléficas, certo? E está assim, muito mais maléficas do que benéficas. Essas bactérias aqui, que são as bactérias maléficas, o que elas gostam? Qual é o alimento que ela gosta? Qual você acha o alimento que ela gosta? Ela gosta de alimentos refinados, aditivos químicos, gordura, a batata frita, o hambúrguer, o açúcar branco, o chocolate, os doces. É uma bactéria maléfica, ela vive disto, ela nutre disto. Então você tem muito disto. E qual é que as bactérias benéficas gostam? Alimentos integrais, verduras, legumes, frutas, certo? Quando você está em desequilíbrio, o que você está normalmente comendo mais? Quem está te pedindo mais. Essa aqui é a maioria. Ela pede mais isso aqui, a maléfica. E aí você come mais isso. E come menos alimentos mais saudáveis. E aí quando entra uma dieta alimentar, quando você vai no nutricionista médico e fala assim, o que você tem que comer? Tudo o que essas bactérias maléficas não gostam. E é tudo que praticamente você também não gosta, porque você já está acostumado em função delas. Porque eu lembro, o intestino está ligado ao cérebro. O intestino é chamado de segundo cérebro, muitas vezes é chamado de primeiro cérebro. Se o intestino é um cérebro, tem algumas funções de cérebro, ele te pede, o intestino delgado, ele te pede nutriente. Ele te gera uma saciedade, mas te gera antes disso uma vontade de comer alguns alimentos. E aí aparece na sua frente um prato de alimento dado por um controle nutricional de tudo que você menos gosta. Você acha que as suas bactérias maléficas, que é a maioria, que são a maioria no intestino, elas vão ficar felizes ou vão ficar tristes? Elas vão ficar tristes. Então é uma das coisas que acontece muito em dieta alimentar. A pessoa fica muito raivosa, fica muito insuportável às vezes. Ela passa fome, Porque não é só fome de comida, porque ela não está alimentando aquelas bactérias maléficas que estão pedindo certos alimentos que não estão entrando mais. E aí a pessoa come por obrigação. Ela come sem prazer. Então ela tem dia para começar e dia para terminar. Ela começa um dia, quando que eu vou terminar esse sofrimento? Porque ela quer de novo alimentar as bactérias maléficas. Então, como ela faz isso por um período às vezes muito curto, não dá condições de equilibrar essas bactérias. Agora, olha que dado interessante que nós falamos do Zenko Juice. Olha que dado interessante.
vocês vão ver isso também na prática. Ah, Zenko Juice emagrece, Gilberto? Emagrecimento? Não, eu geralmente já falo assim, não, claro que não. Se o Zenko Juice emagrecesse, não tinha ninguém obeso no mundo. Você está falando, você quer que eu te fale algo para você vender o produto? Eu não vou falar, né? Concorda? Se o Zenko Juice fosse um emagrecedor, não tinha ninguém no mundo com excesso de peso. Todo mundo toma Zenko Juice, todo mundo emagrece. Mas não é assim. Ele é melhor do que isto. Ele não é emagrecedor. Quando você começa a tomar Zenko Juice todos os dias, como alimento, vai criando a modulação intestinal, as bactérias benéficas elas vão aumentando, as bactérias maléficas elas vão diminuindo. Né? Então elas vão diminuindo. Quando você passa a ter mais bactérias benéficas do que maléficas, o que elas estão te pedindo? O que você acha que elas estão te pedindo? Elas estão te pedindo alimentos saudáveis. Então é natural que você, não tendo muitas bactérias maléficas em tanto desequilíbrio, que você passa a se alimentar melhor. Como ele refaz esse filme intestinal, as toxinas já não entram. Então você já começa a sentir mais disposição, mais energia, já começa a fazer uma atividade que você não fazia, já começa a melhorar o seu humor. As bactérias benéficas aumentando, já começa a te pedir mais alimentos saudáveis. Então você vai comer um chocolate, porque eu adoro chocolate. Você vai se saciar com menos. Ah, eu vou comer uma fritura? Vou comer porque eu gosto, comer um pastelzinho, uma batatinha, etc. Você talvez vai comer menos, porque você não tem tantas bactérias maléficas. Você tem bactérias benéficas no organismo e que você se sacia com menos, porque existe um equilíbrio, a desbiose. É um equilíbrio, a desbiose é um desequilíbrio. Mas quando você aumenta a quantidade de bactérias benéficas no intestino, você vai ver que naturalmente você vai perder peso. Por quê? Porque naturalmente os alimentos já são fermentados, já estão produzidos dentro da fermentação, digerido antes de você, já faz com que haja uma reconstrução desse filme intestinal nas bactérias, faz com que muitas toxicidades não entrem, então você já não gasta tanta energia ou tanto sistema imunológico para combater toxinas, já chamadas doenças autoimunes, você já dorme melhor, você já começa a ter mais energia, mais disposição, e as bactérias benéficas começam a te exigir mais uma salada, mais os alimentos mais saudáveis. Por isso que tem muitos médicos que estão utilizando equilíbrio, tratando de desbiose para emagrecer sem mexer na alimentação. Por quê? Porque ele sabe que com o passar do tempo, as pessoas se adaptam à alimentação mais saudável. É mais ou menos assim, se você está com o organismo muito equilibrado e você antes comia uma barra de chocolate, um pudim de leite inteiro, ia lá na geladeira a cada meia hora e comia um pedaço de pudim de leite, quando você está com o organismo muito saudável, um pedaço pequeno te sacia com o maior prazer. E o que acontece hoje? Nós comemos mais do que deveríamos comer. Nós comemos 2.500 a 3.000 calorias e queimamos 2.000 calorias. Aí você forma uma reserva. Essa reserva que é para ser queimada. Mas como você não está queimando, está reservando. Aí o organismo não acumula gordura em forma de gordura, ele vai transformar em glucagon, vai armazenar nos músculos, no fígado. Aí armazena no fígado, no músculo, você se fizer essa atividade física, lá tem fonte de energia para você queimar. Mas como você não queima, aí você começa a acumular aquilo. E aí quando você vai tentar fazer alguma atividade física, dói a musculatura. Por quê? Porque está sim de ácido lático. E aí dói a musculatura, porque o ácido lático está ali para ser metabolizado, tá bom? Então assim, quando nós falamos no Zenko Juice, é um aliado excepcional para controle de peso, excepcional. Não promete que a pessoa vai emagrecer, deixa tomar, você vai ver que ela vai perder peso. Ela vai tomar o Zenko Juice, depois de alguns meses, ela vai falar, nossa, como eu tenho emagrecido, nossa, como eu tenho perdido peso. Talvez ela nem vai associar com o Zenko Juice, mas você vai ver por quê? Porque a alimentação dela mudou, a energia dela mudou, o astral dela mudou, a disposição dela mudou, o sono dela mudou. E como saúde é um estado de equilíbrio, doença é um estado de desequilíbrio, quanto mais você equilibra o organismo, mais saúde a pessoa tem. Mais saúde. Então nós estamos mexendo o que? Na suscetibilidade da pessoa? Não, nós estamos mexendo não na parte genética, nós estamos mexendo no fator que desencadeia as doenças. Porque doença é a suscetibilidade mais fatores encadeantes. Nós estamos mexendo o quê? No fator desencadeante, que é na alimentação, no estilo de vida. Claro, uma pessoa com mais energia, é natural que essa pessoa vai ter mais disposição, vai falar, eu quero caminhar mais, eu quero fazer uma atividade física, eu quero... Claro, se você está com energia disponível, você busca também um ambiente mais saudável. Você não vai... Uma pessoa com muita energia, ela não quer ficar 4, 5 horas em frente a uma televisão todos os dias. Ela não fica. Por que ela não fica? Porque ela tem energia, ela quer se movimentar. O corpo é feito para se movimentar. Uma pessoa sem energia, ela vai parar. Mas a pessoa com energia, ela vai se movimentar. Então a gente tem aí um respaldo muito grande do Zenko Juice a médio e longo prazo.
a curto prazo são esses sintomas que as pessoas estão narrando hoje. Ah, dormi melhor, a alergia de pele já melhorou, já melhorou a disposição. São sinais que começam aos Zencojuice agir. Mas é muito mais do que isso, é muito mais para a saúde. Pessoas falam assim para mim, Gilberto, criança pode tomar Zencojuice? Não, não pode, deve. Cara, se criança come arroz, feijão, legumes, salada, chocolate, carne, toma Zencojuice. Se a pessoa não come verdura, tem que tomar dobrado. É isso. Uma criança com muita pipoca, fritura, salgadinho, hambúrguer, não sei o que lá, toma dobrado. Não vai tomar uma criança de menos de 10 anos, mas toma 30 gramas por dia, é o suficiente. Qual que é a idade para a criança? Se ela está comendo alimento sólido, pode dar para a criança. Tá? Porque é um alimento fermentado, altamente nutritivo. Né? Só que nutritivo assim, outra coisa, pergunta assim, Gilberto, o produto tem gengibre, dá alergia, o produto tem, não sei o que lá, não que gengibre dá alergia, tem pessoa alérgica a gengibre. O produto tem o que aqui dentro? Tem açúcar, diabetes pode tomar? Deve tomar. Eu te falei, o nível de açúcar aqui é próximo a zero. Tá? Foi tudo consumido pela levedura, não tem açúcar mais. Ele tem gengibre aqui dentro? Aqui não. Quando entrou lá, para ser produzido o Zencojuice tinha gengibre, tinha aqui, tinha arroz, tinha feijão, tinha cereal, tinha legume, tinha alga, tinha tudo isso. Aqui não tem mais nada disso, tá? Zero, não tem nada disso. Manda fazer uma análise micromineral do produto, você vai encontrar aqui resíduo de arroz, resíduo de feijão, não vai encontrar nada disso. Nada, não tem mais nada. Quando fermentou, ele se transformou num outro caldo de cultura que não é mais o cereal, não é mais o feijão, não é mais nada disso. Aqui é rico em vitamina A, não é. Rico em vitamina C, não é. Não tem nada com tabela nutricional que compare a um complexo vitamínico de A a Z. Porque não é nisso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando um caldo de cultura que já está fermentado, que vai alimentar as bactérias benéficas, que vai fazer com que diminua as bactérias maléficas, que vai refazer esse filme intestinal, que vai selecionar o que deve entrar de alimento, que deve jogar fora a toxina, e que, em função disso, vai dar condições para que esse seu cérebro, chamado intestino, segundo cérebro, consiga conduzir todas as suas funções hormonais, não só intestinais, físicas, orgânicas, celulares, através de um equilíbrio intestinal. É isso que faz. Agora eu vou para algumas perguntas que tem aqui. Então é hora de eu começar a olhar. 30 gramas equivale a 25 ml. É basicamente isso. Tá? Que mais tem aqui? Vou às perguntas agora. Intolerância. Tem intolerância aqui? Falaram alguma coisa de intolerância? Deixa eu ver se eu passei rápido aqui e perdi. Tem intolerância à abóbora. A Zencojuice não faz. Não faz, porque não tem mais abóbora lá dentro, entendeu? O alimento, se você olhar alimento, é que a Anvisa obriga, a agricultura obriga a colocar os ingredientes aqui do produto. Né? E é lógico, fica legal colocar os ingredientes, mas aqueles ingredientes não existem mais no produto. Eles foram totalmente consumidos através do processo de fermentação. Então não tem mais aquilo. Eu sou intolerante a não sei alguma ingrediente da forma. Pode tomar. Pode tomar o que você quiser. Então deixa eu ver aqui. Perguntas. Nós estamos com quantos? 656 pessoas aqui, é isso? Perguntas. Tem mais 58 lá no The One Life. 60 agora. Tem mais de 700 pessoas aqui. A criança, não sei o que lá, tem o que, deixa eu ver aqui, restrições zero. Com menos de 2 aninhos, pode tomar 30 gramas? Pode tomar 30 gramas também, quer dar 10 gramas, 20 gramas, pode dar, não tem uma dosagem. Adulto, 30 gramas no mínimo por vez. Se estiver muito debilitado, ele pode tomar até o dobro. Minha irmã é alérgica a abacaxi, acabei de falar disso. Tomou e tá falando aqui, normal. Claro que é normal, não tem mais abacaxi lá dentro. Né? Vamos lá. Estou chegando às perguntas aqui, queremos que a palestra seja gravada. Está gravada aqui, depois eu solto aqui e vocês pegam, tá bom? Deixa eu ver aqui, perguntas. Meu sono, começou a dormir imediatamente. É isso que eu falei. Que aula, o que de produto, maravilhosa, obrigado. Deixa salvo, deixarei. Acabei de tomar uma dose, obrigado, também tomei agora há pouco, o Cleison. Quem faz low carb, pode usar? Claro que pode usar, deve usar. Quantas doses por dia? Não existe quantidade por dia. Mas também a gente vai tomar mais do que 2 a 3 doses por dia. Pessoas muito convalescentes, muito debilitadas, fez tratamento de antibiótico, etc. Agora tomar 2 a 3 doses por dia. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Passei aqui. Mulher grávida, lactante, pode tomar. Se a mulher está comendo arroz, feijão, legumes, verduras, carne, durante o dia, pode tomar produto, gente. Pode tomar, não tem essa restrição. Pessoas com lúpus eritomatoso, doença autoimune, pode tomar? Deve tomar. Pessoas que têm cirurgia bariátrica, pode tomar? Pode. A restrição dela é de alimentação, é de quantidade, não é da qualidade do alimento.
Para quem bebe bebida alcoólica, a pessoa já quer misturar no álcool já, né? Meu intestino prendeu com o Zenko Juice, não prendeu com o Zenko Juice, ele prendeu por outras coisas que você tomou, mas não o Zenko Juice. Se fosse uma fibra, é um dado interessante. Quando a pessoa começa a comer fibra, esteose hepática pode tomar, quem toma bebida alcoólica vai parar de tomar. Bom, tô dizendo assim, quando a pessoa consome comer fibra que são solúveis em água, tem que aumentar a quantidade de água, né? Porque se você, por exemplo, farelo de trigo, você começou a comer farelo de trigo, toma pouca água, aí vai prender o intestino ao invés de soltar. Por quê? Porque a fibra, não tendo água, aí vira um negócio, uma papa difícil de se alimentar, hein? Doenças de Crohn também pode tomar, que é uma doença do intestino, vou entrar aqui. Quem faz tratamento de tuberculose, nossa, o pessoal põe, aqui é doença mesmo, né? O negócio o pessoal fala assim, olha lá, melhora o enjoo quem faz quimioterapia, né? O que mais tem aqui? Aí as pessoas vão narrando alguma coisa. Pode tomar quimioterapia? Pode. Se a pessoa só não toma um produto, gente, que tiver com restrição de alimentação. Eu estou tomando remédio, tomando tudo por sonda, estou no hospital. Aí não, né? Hipertenso, deve tomar, gente. Deve tomar. Entendeu? A pessoa está tomando por sonda alimentação. Aí não, mas se a pessoa está conseguindo comer alimentos, esse produto é o alimento. É alimento em processo fermentado. Então, essa dúvida que as pessoas às vezes têm, vocês mesmos têm condições de responder, entendeu? Eu tenho, sei lá, pode acontecer ele prender o intestino, está perguntando aqui, mulher de negócios. Não, o produto não tem como prender o intestino, tá? Ele não tem, porque ele não é um produto fibroso, que poderia reter alguma coisa e prender o intestino. Ele estimula até o movimento peristáltico para a própria questão nutricional, tá? Às vezes a pessoa prendeu o intestino e associou que foi o produto. O produto não tem possibilidade de prender o intestino, e nem de fazer o intestino assim soltar rapidamente. Ele regula o intestino. Algumas pessoas vão regular em uma semana. Tem gente que vai no banheiro 2, 3 dias depois já começa a evacuar normalmente 2 vezes por dia, entendeu? Isso é o mais normal, tá? Agora é importante também se tomar água, né, gente? Então, até que o Dr. Ineu falou na palestra, é uma coisa lá no Grand Open, é uma coisa importante saber. Por exemplo, pessoas que fazem uma dieta detox. Aí você toma só o Zenko Juice e água, pelo menos por 2 a 3 dias. Aí não coma nada. 3 vezes por dia, Zenko Juice de manhã, no almoço e à noite, só água. Mas aí é uma dieta detox, tá? E aí dieta detox, acho que é importante você sempre pedir uma orientação, às vezes, de algum especialista. Por quê? Por que você faz uma dieta detox? Começa dor de cabeça, fraqueza, indisposição, tontura. Não que a dieta faça isso, gente. É que a pessoa está acostumada a comer. Está acostumada a comer 2.000 calorias. Aí você está numa dieta detox, você consome ali 10, 20, 30, 50 calorias. Cara, dor de cabeça. Quem toma café é gozado, né? As pessoas às vezes tomam café, muito café. Toma cafezinho o dia inteiro. Aí você toma café de dor de cabeça. Aí fala, café faz bem para mim, porque olha, eu tomo dor de cabeça. Não é isso. É que o organismo está acostumado com certos alimentos que nós consumimos. Aí quando nós tiramos o alimento, ele sente falta. E ao sentir falta, ele pode provocar alguns sinais, alguns sintomas. Não é assim que o café, para mim, cura a minha dor de cabeça. Não é, que eu parei de tomar dor de cabeça. Está acostumado com aquele alimento, está acostumado com uma quantidade de alimento, quando você não consome, dá fraqueza, tontura, mal-estar, tudo isso forma. Tá, vamos aqui. Acalmar suas filhas em relação ao Zenko Juice. O tempo de pausa, tomar 21 dias depois. Não existe isso não, hein? Viu, Paty? Paty de Lucena. Toma 21 dias, para os 7 dias, vou tomar. Não. É que cada 21 dias você tem a modulação intestinal. Então não tem esse negócio de parar, não. O alimento, você para de comer, você para de tomar café, para de almoçar, para de jantar, não. Então não existe esse negócio, não tem pausa, não. Pelo contrário, não pare. E eu vou te falar isso, às vezes é gozado, né? As pessoas, às vezes, a gente trabalha com produto, já trabalho com suplemento nutricional e alimentos há 35 anos que eu comecei a trabalhar com suplemento nutricional. A gente trabalha com produto, as pessoas podem dizer assim, esse é papo, você quer vender o produto, quer vender mais, as pessoas consomem mais. Não é isso, gente. Se fosse vender o produto, eu falo assim, toma isso aqui em 10 dias, todo mês e acaba logo. Não é nada disso. Confiança, ou a gente tem, ou a gente não tem. Tá? Então não tem como. Você não precisa confiar em mim. Né? Confie no produto. Confie nas pessoas que estão ao seu redor. Né? O produto é um alimento. Ele não é um medicamento. Eu queria que você pudesse trabalhar com a The One Life, indicar o produto, consumir na sua família, se tornar executivo, comprar com desconto para que não pese no seu bolso. Todo modelo de negócio é feito uma caixa com 3 garrafas. Se você vender 2 garrafas, a sua sai grátis. Basicamente sai quase grátis, né?
E aí você consegue utilizar. Então você vem, duas pessoas compram duas garrafas, com o dinheiro da comissão, vamos dizer assim, porque é o preço de consumidor, você paga a sua. Tá? Então vai pagar, acho que vai dar uma diferença de R$20 a sua garrafa. Né? E você paga a sua. Cara, é isso que tem que fazer. Basicamente isso tem que fazer. Porque aí você pode consumir para a sua vida inteira. Porque se vai fazer bem, você vai consumir para a vida inteira. Aí você fala assim, João Gilberto, eu não vou consumir Zenco Juice porque a minha alimentação, café da manhã é regulada, almoço não tem agrotóxico, a carne não tem hormônio, etc. Então, provavelmente você está realmente de parabéns. Deve sentir uma saúde muito boa, muito saudável. E aí você toma a liberdade de não tomar Zenco Juice porque a sua alimentação é muito saudável. O seu café da manhã é muito saudável. É tudo aquilo que eu falei. O seu almoço não tem agrotóxico, não tem fritura, não tem hormônio. Né? Você não toma líquido com a refeição, porque o líquido atrapalha a refeição, né? Atrasa o processo da digestão. Então você tem tudo isso, né? No seu organismo, não está tomando remédio nenhum, nada disso. Talvez eu Zenco Juice nesse caso. Não tem. A pessoa fala assim, Gilberto, tive aqui, tive cólica. Não é pelo Zenco Juice, entenda isso. Não tem como dar cólica. Né? Às vezes você teve cólica estomacal, intestinal, por outra coisa que coincidiu com o Zenco Juice, mas ele não reage para dar uma cólica, entendeu? Ele não tem efeito colateral, ele não tem uma reação desta. Aí você fala assim, Zenco Juice e kombucha, tem pé, soy e kefir. Cara, nem se compara, né? Não dá nem para comparar, que eu tenho uma quantidade de mais de 80 substâncias para formar uma base fermentada. Se eu tenho o kombucha, por exemplo, 2 produtos, chás, não sei o que, nem se compara. Né? Que mais que perguntaram aqui? Se o produto é fermentado, é porque tem que conservar em geladeira. Não é, veja bem, aqui está falando que é o Marcelo, né? Se eu não me engano, porque tem que conservar após aberto. Porque assim, o produto é fermentado e fechado, a garantia dela é a de eterno. Mas estamos no país chamado Brasil. E no Brasil, os vinhos conseguem não ter data de validade. Mas aquilo que é categorizado como alimento, o órgão público, ele exige que o produto tenha uma data de validade, que está aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, tem uma data de validade, ó, tá aqui, ó. Tá impresso aqui, ó. Uma data de validade, tá bom? Todo produto tem data de validade. Então, é obrigatório, tá? Mas esse aqui, no caso, fechadinho do jeito que tá, pode deixar guardado na sua casa 1 ano, aí depois de 1 ano você vai tomar e tá igual, tá? Mas se você deve guardar na sua casa 1 ano, alguma coisa errada aconteceu, né? Tá certo? Porque não deveria, você deveria estar tomando o produto. Agora, depois de aberto, assim como o vinho, você tem que tirar o ar do vinho para você fazer com que aquele vinho tinto dure mais. Por quê? Porque você abre o produto, expõe no ar, na tampa, entra o quê? Oxigênio, entra partículas de bactéria aqui dentro, fungos, etc. Entendeu? Então vai formando uma crosta e com o passar do tempo ele vai automaticamente gerar alguma cultura de bactérias ali que não são tão boas. Então por isso, né? Só por isso. Então se você mantém geladeira, você aumenta a vida útil dele depois de aberto. Mas se você manter fora geladeira aberta de um mês, pode tomar tranquilamente, você só aumenta a vida útil dele. Eu particularmente, eu gosto dele mais geladinho. Tem gente que me falou que gosta dele normal, temperatura ambiente, tá ok? Então não é uma regra, aqui não é uma regra. Já perguntaram o significado de Zenco. Cara, Zenco é uma palavra híbrida criada, então não tem um significado, Zenco. Eu posso falar aqui, Hako, é uma palavra japonesa, que é onde sai o sufixo do Zenko, Hako, R-A-K-K-O, significa fermentação em japonês, tá bom? Mas Zenko é uma palavra que não existe, foi uma combinação de palavras que foi criada, que significa equilíbrio, né? Então é por isso que nós falamos, keep your balance, que é o slogan da empresa, do produto, que é isso aqui, ó, keep your balance, tá? Keep your balance, mantenha o seu balanço, o seu equilíbrio das bactérias, tá bom? Por quê? Porque Zenco, na verdade, significa isso, significa mantenha o seu equilíbrio, tá ok? Na tradução literal. Quem tem insuficiência renal pode tomar? Pode tomar. Eu disse, a questão de que uma pessoa está o quê? Aqui minha mãe tem diverticulite brava, após 15 dias de Zenco já não sente maioria dos sintomas de doença. Acontece isso mesmo, que é diverticulite, né? Muita gente está falando de cólica, né? Me fala qual o tempo de 21 dias sem tomar. Tem que dar... Não é isso, vamos lá. Francisco, que entrou agora. Não é 21 dias sem tomar. A cada 21 dias existe um processo de modulação intestinal. Entendeu? MMI, método de modulação intestinal. Isso acontece a cada 21 dias, em média por esse período. Então, o 21 dias é por quê? Você vai tomando a cada 21 dias que você vai vendo resultados melhores, a cada 21 dias, a cada 21 dias. A cada 21 dias você diminui as bactérias maléficas e aumenta as bactérias benéficas.
Você não chega no equilíbrio em 21 dias. Você apenas diminui um pouco as maléficas e aumenta um pouco as benéficas. Mais 21 dias, diminui um pouco as maléficas, aumenta um pouco as benéficas. Até que exista esse equilíbrio. Né? O equilíbrio mais ou menos deveria ser 85% benéficas e 15% maléficas. E depois você vai ter uma manutenção. Você faz isso. Por que você faz com zinco? Porque você vai, infelizmente, continuar consumindo alimentos quimicamente industrializados. Você vai continuar tendo ar poluído, você vai continuar tendo uma vida sedentária, você vai continuar tendo estresse, você vai continuar consumindo alimentos que fazem esse desequilíbrio. Então, se você está tomando o zenco mantém como uma manutenção, mantém esse equilíbrio. Por isso, diabetes pode tomar sem problemas, pelo contrário, ele tem uma capacidade muito grande de diminuir a taxa de glicemia. Aqui, ó, falando assim, deixar na geladeira continua a fermentação? Não, o produto não vai fermentar mais. Ele já está fermentado no último grau, não continua a fermentação, tá bom? Mais direto sem pausa. Quem tem alergia a algum alimento pode tomar? Pode tomar, porque o alimento já não está mais ali dentro. Estou tranquilo eticamente para indicar na mesa o quê? Aos meus pacientes, porque alimento. Quem está falando aqui é a Enoque, né? O doutor Enoque. Prazer estar aqui, mas pode tomar tranquilamente. Estou com a segunda garrafa. Ele aumenta, não sei. Gente, tem ácido úrico, ele aumenta. A gente que tem ácido úrico, ele aumenta. Eu não entendi direito. Não aumenta ácido úrico, eu acho de ácido úrico, hein? Porque o processo da acidez dele, o processo de fermentação dele, gera álcool, Gilberto. Não gera álcool, Wesley. Existe fermentação láctea, fermentação alcoólica, etc. Não gera álcool. Ele geraria álcool se parasse a fermentação. Como ele fermentou até o final, não tem álcool. Fica um resíduo, mas é quase imperceptível. Por exemplo, se você pegar um vinho, né? Fermentação levedura não gera álcool. Não, no caso do levedura não gera álcool. Não, nenhum levedura. Por quê? Porque você parou o processo no meio, aí o álcool está ali. Claro que se você tiver algo que no processo de fermentação vai gerar álcool, porque suspendeu. Então o vinho, por que o vinho é alcoólico? Porque suspendeu a fermentação. Se deixar o vinho até o final, o que vai acontecer? Você vai ter um vinagre. Entendeu? Então, aí você não vai tomar um vinho, é um vinagre. Então o produto é um vinagre, é por isso que ele tem um gosto mais acético assim, mas ele não é um vinagre, né? Não é considerado um vinagre por isso. Quem mais aqui? Chama quem te convidou ou me chama. Aqui está falando alguma coisa. Alguém que falou, não, mas se alguém está buscando alguém aqui da live, quem te convidou para a live, você vai no direct da pessoa e pega mais informações, tá bom? Sempre assim. Ofereci para um amigo, ele disse que não pode tomar porque tem intolerância à lactose. Então, ele não deveria, primeiro assim, primeiro que o produto não tem lactose, então ele deveria tomar muito, sem problema nenhum, né? Então não tem nem coerência ele não tomar por isso. Ela pode comprar no site, se ficar fora da geladeira dentro de o que é um carro gerando calor. Cara, não é que o produto ele vai mudar, o produto ele é natural, cara, ele vai mudar o sabor, ele vai mudar a consistência dele, não é que ele vai estragar. Né? As pessoas tomam remédio controlado para diabetes e pressão alta, dizendo que pode tomar, tem um produto vegano 100% natural, já pode tomar, sem dúvida. Quem tem diabetes, pressão alta, pode tomar o produto. Doenças, não tem nenhum tipo de doença. Outra pessoa, frutose, não tem mais frutose aqui dentro do produto, tá? Já acabou tudo. O que percebi é a melhor resposta do intestino quando coisas que não são tão boas, a resposta tem sido mais suave, equilibrada. Esclerose múltipla não serve para esclerose múltiplas, Maria Villani, né, Costa. Não é que ele serve para esclerose múltipla, ele serve para a sua saúde. Né? Nós não vamos curar nem tratar esclerose múltipla de forma nenhuma, mas se uma pessoa tem esclerose múltipla, eu daria o produto tranquilamente. Tem glúten? Não tem glúten. Escrito em glúten na embalagem, não tem glúten. Não me desculpe, não é lactose, é frutose. Não pode tomar produto, o produto não tem frutose mais. Ou Ale de Chaves, é isso? Ale de Chaves? Ele não tem frutose, aquilo que eu falei. A gente tem que deixar isso bem claro para todo mundo. Tá? O produto, o que está aqui nos ingredientes, ele está porque ele foi formado na base desses ingredientes. Mas aqui dentro, se você mandar analisar o produto, ele não tem mais esses ingredientes aqui dentro. Que isso fique bem claro para todos. O produto fermentou. Eu vou dar uma explicação para você sobre isso e talvez você vai ajudar todo mundo que está perguntando sobre isso, sobre alguns ingredientes, tá? Vamos supor, eu comi uma carne de porco, e o porco tem uma proteína, certo? Então eu comi a carne de porco, carne de frango, carne de vaca, carne de peixe, o que for. Eu comi uma carne de um animal que tem proteína. Aqui dentro de mim, eu tenho a proteína do porco, em algum lugar, você acha que eu tenho ou não? Né? Que eu tenho comi uma carne de vaca, eu tenho a proteína da vaca aqui dentro? Resposta é não. Claro que não. Por quê?
Porque eu não estou ingerindo a proteína. Então, por exemplo, eu comi aqui o produto que tem aqui, deixa eu ver, azuki, feijão azuki, que é um feijãozinho chamado feijão azuki. Comi mandioca, beterraba, canela. O que mais que eu tenho aqui? Um monte de coisa. Arroz integral, graviola, sei lá, eu comi. Eu tenho aqui dentro de mim arroz. Eu não tenho. Eu tenho algum resíduo do arroz aqui, eu não tenho. Por que eu não tenho quando eu comi a carne de porco, de vaca, a proteína da vaca? Por quê? Porque o que o meu organismo faz, ele digere. Ele faz um caldo de cultura e digere. E ao digerir, a proteína, o que é a proteína? É um conjunto de aminoácidos. Eu digiro esses aminoácidos, vai para a corrente sanguínea, eu preciso do aminoácido A, B, C e D, para não começar a falar nomes de aminoácidos aqui, tá bom? Então eu preciso desses aminoácidos, formam umas cadeias de aminoácidos. Eu pego um aminoácido meu que veio da verdura, que veio do legume, que veio do feijão, que veio da carne, que veio do seu lá, eu uno esses aminoácidos e formo a minha proteína humana. Mas eu não tenho aqui dentro de mim a proteína da carne que eu comi ou da verdura que eu comi, porque ela foi 100% digerida. Em linhas gerais, tá? Estou fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. O que eu tenho aqui, quando foi feito o produto lá, meses e meses atrás, eu tinha esses ingredientes. Quando eu tomo o produto, eu abri o produto, eu tomei nesse copo, quando eu tomei agora, eu não tenho mais aqui dentro o arroz, o feijão azul, o cereal integral, eu não tenho mais isso. Então, se a pessoa é alérgica a, sei lá, algum produto da forma, abacaxi, eu não tenho mais abacaxi aqui dentro, entendeu? Não tenho. É alérgica à lactose, eu tenho intolerância à lactose, eu não tenho mais a lactose aqui dentro. Então, isso que é importante que você entenda. O produto ele foi totalmente fermentado, digerido. Ele está pronto para ser absorvido. Então, qualquer pessoa pode tomar. Lá atrás, no mês de abril, se eu não me engano, eu falei assim, nós estamos lançando um produto que entre 100 pessoas, ou 10 em 10 pessoas vão tomar esse produto. Deu 10 em 10. Se não quiser tomar, não toma. Mas é necessário 10 em 10. Porque ele não tem contraindicação. Quem não vai tomar? Eu estou no hospital com tudo me alimenta com sonda. Pô, aí eu acho que não, né, gente? Pô, porque está com sonda, uma dieta parental, uma dieta não sei o que, vai entrar. Mas fora isso, tem que tomar. Entendeu? Então tem que tomar. Então aqui fala, proteína quebra aminoácido, gordura quebra ácido graxo, glicerol no caso, né, Everton? Carboidrato quebra em glicose, é isso mesmo. Né? E você tem esse conjunto de ácido graxo, glicerol, mais a glicose, mais os aminoácidos, mais vitaminas e mais minerais, nós com água e oxigênio nós formamos os 44 nutrientes da tese do R.J. Williams, que é a tese da combinação de nutrientes. Por exemplo, se eu consumo vitamina C, eu consumo ferro. Pô, o ferro se une à vitamina C, então tem que ter uma vitamina e um mineral para que ocorra absorção de uma forma equilibrada. Então é por aí que nós vamos falar em nutrição. Nutrição. Muito bom e gostoso o produto. Marina, eu também acho isso, adoro o produto, viu? Que mais? Que perguntas tem aqui? Vamos lá. Tem os nutrientes. Não tem nutriente, não tem tabela nutricional do produto. É gozado, né? As pessoas elas falam nutriente porque elas estão levando em consideração em produtos acabados, né? Produtos já industrializados acabados. Eu gozava assim, quando você vai lá no supermercado, você pega um pé de alface, você perguntou para o dono do supermercado qual é a tabela nutricional do pé de alface? Onde você arrumar a tabela nutricional do pé de alface? Talvez na internet? Entendeu? Essas coisas assim, as pessoas, uma mulher chegou esses dias, já um mês atrás, e falou, nutricionista, olha, eu leio a fórmula do produto aqui, informação nutricional na tabela, olha, tem uns refrigerantes aqui que tem mais nutrientes do que esse produto, hein? A informação nutricional. Aí o que eu vou falar para ela? Então, tome refrigerante, meu amigo, entendeu o que eu vou falar? Se a pessoa, ela não quer entender o porquê das coisas, a gente vai falar, então toma o que você quiser tomar, pode tomar até o refrigerante, se você acha que o refrigerante é mais saudável do que Zenco Juice, né? Porque não tem como dialogar, né? A distância do diálogo aí está muito grande, né? A pessoa, o glote, o shiitake pode usar? Pode, porque não tem shiitake, já falei disso, então vamos lá. Que mais? Quem mora nos Estados Unidos já pode adquirir? Nós não estamos vendendo para os Estados Unidos, a não ser que alguém compre aqui no Brasil e mande para lá, tá bom? Que mais? Proteína quebrada, já falei disso aqui, deixa eu ver. Bom, pessoal, nós estamos aí na live já há 1h30, né? Outro vai estudar, é mais ou menos isso, às vezes tem que estudar mesmo, né? Meus filhos, 10 anos, 8 anos, 6 anos, amam o sabor e estão comendo. Eu até mandei, achei legal, Indianara, você colocar isso, mas até coloquei, se não me engano, a filhinha do Wesley, né? Tomando o produto, até republiquei, repostei, né? Se vocês estiverem assim,
vai ter logística reversa para reprovender garrafa? Olha, Sônia, eu não tenho esse programa ainda, mas gostaria muito de implantar isso. O Brasil ainda em logística reversa, às vezes é mais caro você implantar a logística reversa que faz essa garrafa voltar, e às vezes então você procura na sua cidade, no lugar de garrafa, para poder doar a garrafa, porque para mim é você pegar uma garrafa dela, reaproveitar a garrafa, lavar a garrafa, mandar lá para o sul do Brasil. É mais fácil você comprar vidro, processo de vidro, empresa de vidro reciclável, entendeu? Porque, infelizmente, essa questão ainda não... o custo da operação ela acaba sendo inviável muitas vezes no momento, tá bom? Mas isso não quer dizer que é descartado. Aqui não reduz assim, se perguntando se o Zenco substitui, reduz a necessidade de tomar polivitamínico ou colágeno. Ele não substitui uma coisa nem outra, tá? Ele não é um polivitamínico e nem é um colágeno. Então, se a pessoa toma colágeno, continua tomando colágeno, toma polivitamínico, continua tomando polivitamínico, se tem uma carência vitamínica ou se foi indicado por algum médico, entendeu? Desculpa olhar o assunto, quando os convites do site havendo um erro técnico. Bom, aqui eu não vou responder coisas da The One Life agora nesta live, mas pode me chamar depois no inbox aqui, que aí eu respondo, tá bom? Só para a gente não misturar os assuntos aqui. Perfeito, Gil adora, fala que é um super suco, né? Tem gente que fala assim, é um super suco. Na verdade é um suco altamente saudável, feito com tudo que você precisaria comer todos os dias. Ou crianças tomando. Então, o que é legal talvez você fazer, deixa uma live gravada, eu vou deixar, tá bom? Sugestão, faz uma tampa que sirva como dosador. A gente vai fazer, viu, Fernandes, Maria Celina, é isso? Maria Celina Fernandes? A gente vai fazer, não só uma tampa, a gente tem muita coisa para fazer, um copinho, né? Nós lançamos o produto agora, a gente tem muitas atividades a fazer em relação a partir do produto. Quando falar de colágeno, eu posso fazer um colágeno com o produto dentro, porque o produto ele serve para a formulação de muitas coisas, né? Ele serve como tempero de salada, no lugar de um vinagre balsâmico, ele serve para colocar num sushi, num sashimi, quando você pode o tarê, tem pessoas que comem no lugar de tarê, coloca ele, porque como ele tem um gostinho mais adstringente, então tem gente que gosta. Você pode colocar numa sopa, você pode bater numa vitamina, você pode colocar num sorvete, ou seja, você pode colocar em vários alimentos. Ele serve como um complemento de alimento, ele serve como um conservante natural de alguns alimentos inclusive, né? Então é um produto assim que a gente começa a falar do produto, você vai ver que ele vai ter indicações muito diversas, né? E aí, a cada vez mais, você vai conhecendo o produto, vai se apaixonando por ele, porque você vai se apaixonando pelo efeito dele, aí você vai encontrando formas de tomar, né? Então, a pessoa, não gostei muito do sabor, põe no meio de um outro alimento, gostei muito do sabor, então põe naquele sorvete que você quer tomar, saboroso, que você gosta de tomar, já você toma com ele, né? Não há problema, o produto ele pode para cozinhar junto com o alimento, você pode tomar ele frio, você pode para cozinhar junto, ele não vai estragar, ele não vai se deteriorar, ele não vai se desfazer. Se você quiser cozinhar no meio de uma sopa, coloque uma sopa pronta, quiser mexer, jogar em cima, você coloca. Eu acho assim, tudo que você faz como produto, como receitas, como forma de tomar, criança tomando, uma pessoa de mais idade tomando, forma de você encontrou e tomar o produto, posta no Instagram, me marca, que eu replico no Instagram The One Life, eu posto no Instagram The One Life oficial, no meu Instagram, eu reposto, eu remarco, né? Porque pessoas que acompanham, às vezes, você está ajudando outras pessoas também, entendeu? Às vezes você tem dificuldade, alguém tem dificuldade para dar para o filho, o outro falou, encontrou uma forma de tomar. Então nós criamos quase uma comunidade, vamos criar uma comunidade sem dúvida, mas já criamos quase uma comunidade onde um está meio que ajudando o outro a tomar o produto de uma forma melhor, entendeu? Então é importante a gente se ajudar realmente nessa hora para que uma pessoa consiga tomar o produto ou criar alguma receita com o produto de alguma forma que pode ajudar outra pessoa a utilizar o produto diariamente, tá bom? Olha, tomo puro sem colocar em receitas, eu também tomo puro, tá, Fernanda? Mas cada um pode tomar o que quiser. Garrafas menores de degustação é uma boa ideia, tá? Isso aí é uma questão que a gente também já está olhando, com o brownie ficou muito bom, né? Mas a gente está assim, a gente está no começo de uma operação, né? Misturaram com açaí, falou que ficou sensacional, esse eu nunca provei, mas Ellison, eu adoro essa ideia, vou fazer porque eu gosto de açaí, né? Então assim, tem muita coisa que nós vamos fazer, nós começamos o negócio, gente, oficialmente, dia 23 de julho, né? Então são praticamente 8 dias que nós começamos a operação oficialmente, o Grand Open. Então imagine, a 23 de julho de 2024, 23 de julho de 2030, ou seja, muitas coisas nós vamos fazer. O que nós fazemos hoje, né, queremos hoje?
que pessoas tenham experiência com esse produto. Eu sei que se ela tiver experiência com esse produto, ela vai melhorar a saúde dela, vai melhorar a saúde da vida dela e da família dela. Se ela quiser trabalhar com o produto, ela vem ser um executivo de One Life. Se ela não quiser trabalhar com o produto, consuma o produto, né? Conheça todos os benefícios desse produto, repasse para todos os seus familiares. É um bem que você está fazendo para você e seus familiares. Né? Não acredite em mim, Gilberto. Né? Acredite no produto. Eu estou dando apenas para você informação para você transformar em conhecimento. Mas o que você tem que acreditar é nos benefícios do produto. Eu não tenho dúvida que se você usar o produto todos os dias, você vai usufruir dos benefícios e você vai querer usar sempre. E aí, se o seu bolso cabe o produto para você usar sempre, continue a usar sempre o produto. Se talvez não caiba no seu bolso, por uma questão financeira de outra, você vai tem pessoas que você conhece, tem uma lista de pessoas que você conhece. Ajude as pessoas a conhecerem o produto e comece a vender o produto. Eu não gosto de vender o produto, Gilberto, mas eu quero comprar o produto, mas eu não tenho dinheiro. Então se torne executivo de One Life e venha fazer um negócio de One Life, para que você ganhe o dinheiro com o negócio de One Life e você não fique nunca sem o seu produto, nem você, nem os seus filhos, nem os seus familiares. Encontre uma forma de usar o produto, que caiba no seu bolso, ótimo. Se não cabe no seu bolso, trabalhe, indique para outras pessoas, ganhe lá. Quando começar um processo de cliente VIP no site, você ganha um desconto. Ou seja, tem várias formas de você utilizar o produto a um custo melhor. Mas se você usar o produto continuamente por 3 meses, vamos pegar 3 meses, eu não tenho dúvida que o benefício que vai te trazer é tão grande que você vai querer usar sempre. E aí nós temos essa parceria sempre de procurar que o produto possa entregar benefícios através da pessoa. Lembre, o produto tem preço, benefício tem valor. Então o produto tem um preço, mas o benefício que ele faz tem um valor inestimável para a sua saúde. Gente, eu vou encerrar por aqui. Não consegui talvez responder todas as questões, até porque ficaria muito tarde, não quero prolongar para todos. Estamos com mais de 1h30, uma hora e meia de live no momento. Mas eu queria dizer o seguinte: pode escrever no meu Instagram perguntas que você tem, tá? Escreve no direct lá, me acompanha de @gilguite. Se você tem alguém que te convidou para essa live, procure essa pessoa que te convidou, procure, porque eu sei que essa pessoa teve a melhor das intenções em te dar lugares onde você tem uma informação sobre o produto que muitas vezes você conhecia parcialmente sobre ele ou não conhecia, tá? Pode escrever no Instagram, @TheOneLifeOficial. Você pode escrever lá também, nós vamos responder. Eu tenho minha equipe que responde algumas perguntas. E não tenha medo de perguntar, nem vergonha de perguntar. A pergunta mais absurda para você, certamente não é absurda, porque vai ser para outras pessoas também, e aí nós temos condições de responder. Nós estamos criando umas FAQs, umas perguntas e respostas, grupo de perguntas e respostas, para colocar no site, para quando as pessoas forem lá, tem algumas dessas dúvidas, ela já encontra lá, ela clica lá, põe a pergunta, põe um assunto, e já vai aparecer a pergunta e uma resposta. Tudo isso para que tenha informação, que elas consigam essas informações e, obviamente, a partir do momento que ela tem essas informações, ela tem mais segurança em usar o produto. Nós estamos falando de um produto totalmente saudável para você, para os seus filhos, para a sua família, que vai realmente transformar a saúde de milhões de pessoas e que vai permitir que pessoas façam muito negócio com ele, porque pessoas precisam deste produto. Então, eu queria agradecer a todos a participação, a presença. Espero nos vermos aí na próxima semana. Quero ver se a cada semana a gente faz uma live, traz alguns convidados, pega alguns depoimentos de pessoas. Nós vamos enriquecer cada vez mais esse assunto sobre Zenko Juice. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Fico muito feliz em estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado, gente. Vou deixar salva essa live aqui no meu Instagram. Você pode compartilhar com quem você quiser. Tá bom, gente? Obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Valeu.